Oi gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler O Apanhador no Campo de Centeio e eu achei um livro interessante mesmo, porque ele fala sobre as contradições, né, e os problemas, né, contraditórios, enfim, do personagem, do protagonista, né, um adolescente de 16 anos, que foi expulso de mais um colégio e que vaga pela cidade de Nova York, né, e aparentemente é um cara meio rebelde, meio assim, indiferente a tudo e a todos, aparentemente. Ele fuma, bebe, mas ele é do seu interior, né? Ele não é esse, digamos assim, esse bad boy, né? Mais ou menos, esse cara meio rebelde. Ele não é assim, ele possui uma sensibilidade muito grande, principalmente quando ele fala do irmão que faleceu, e quando ele fala da irmã mais nova também, né? Então, apesar de ele ser, né, dele fumar, beber, essas coisas, ele tem essa sensibilidade, né? Ele em toda parte do livro mostra isso, que quando ele vai namorar as meninas e tal, quando as meninas pedem para ele parar, ele para, né? E assim, diferente dos outros, né, colegas dele e tal, que tentam avançar e tal, ele para, ele respeita. E também ele só consegue namorar, se relacionar com meninas que ele gosta, que ele, né, tem algum sentimento, afeição, né? Então ele não é esse cara, então ele lida muito com essa coisa do namoro e tal, não só para beijar ou só para ficar, e sim o sentimento, né? Então o livro todo, né, narra essa tentativa de se descobrir também, né, quem ele é, o que ele quer fazer, né, e dá conta, e o personagem quer dar conta, né, dessas contradições, né, que acontece, de pensamentos. Ao mesmo tempo que ele é indiferente, ele é sensível, e que ele, de alguma maneira, ele capta através do seu olhar peculiar coisas que os outros não captam. A história do livro, ela é bem rica por causa disso, na minha opinião. Tem uma parte também que o colega pede para ele escrever uma redação descritiva, e aí ele começa a descrever a luva de beisebol, me parece, talvez, mas acho que é uma luva de beisebol do irmão falecido, que o irmão falecido escrevia poemas, né? Então o outro leu, não entendeu nada daquilo, né? Que de uma certa maneira ele estava lembrando do irmão dele. Aquele texto não era só uma coisa descritiva de fazer um quadro de as características de um lugar, e sim ele estava relembrando, né, na memória afetiva, o irmão, mas só que o outro não entendeu nada, falou que era uma porcaria. E aí ele rasgou, o Holden, né, que o protagonista rasgou, né? Ao mesmo tempo que ele era sensível, ele era mal criado, ele falava palavrão, né? Aí tem uma parte do livro que eu acho interessante, porque explica um pouco o título, né, a essência do livro. Aí eu vou ler para vocês. É na parte que ele vai escondido na casa dele, e para conversar com a irmã. Você conhece aquela... Aí eu vou ler, né? Você conhece aquela cantiga: se alguém agarra alguém atravessando o campo de centeio? Eu queria... Aí a irmã fala: a cantiga é: se alguém encontra alguém atravessando o campo de centeio, ela disse. É de um poema de Robert Burns, né? O poema que ele estava se referindo, e ela também, do poema. Aí ele fala: eu sei que é do cara, né, do poema. Mas ela tinha razão.
é mesmo se alguém encontra alguém atravessando o campo de centeio. Mas eu não sabia direito. Pensei que era se alguém agarra alguém, falei. Sei lá, como for, fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos e ninguém por perto, quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. Eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia todo. Ia ser só o apanhador do campo de centeio e tudo. Sei que é maluquice, mas é a única coisa que eu queria fazer. Sei que é maluquice. Pelo que eu compreendi, Holden, o protagonista, né, do livro, ele queria proteger as crianças do abismo da vida, salvá-las da mediocridade, do cotidiano, principalmente esses valores que só almeja ter, e não ser, não buscar a essência, e sim só o possuir posses, ter posses. O desejo de Holden é meio complicado, é impossível, porque na prática, para a gente viver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se relacionar com isso tudo, com o cotidiano, Porque como a gente vai simplesmente viver só do que quer, do que gosta, na essência? Não, a gente também tem que fazer coisas que a gente não gosta para sobreviver, Então, assim, é meio complicado também essa coisa. Não, só vou fazer o que eu quero, só vou fazer o que os meus ideais, me dizem. Mas, enfim, a vida não é assim. Às vezes você tem que fazer o que você não gosta. Também precisa seguir regras, para sobreviver. Agora, aí eu comecei fugindo um pouco, da história, Agora, realmente, tem casos, de pessoas que não gostam de viver nessa sociedade, em que a gente vive, e vai para outra cultura, num lugar bem distante, viver, uma outra cultura. Mas se a gente está aqui e não, fica meio difícil, Ou então, se a gente não quer viver isso aqui, a gente vai para outra cultura. Mas não tem como repudiar 100% vivendo, estando inserido nesse meio aqui, Enfim, não vou me estender muito, porque só estou dizendo as minhas opiniões. Mesmo que muitas pessoas não gostem do livro, mas não podem dizer que é um livro que, de alguma forma, levanta algumas questões interessantes para pensar. Também é uma história atemporal, que qualquer pessoa, de alguma maneira, de algum jeito, talvez vai se identificar um pouco, com o personagem, realmente sobre esses dilemas, como lidar com os sonhos, os desejos, o que você acredita realmente, a sua essência, com as obrigações do dia a dia, de você ter que trabalhar, enfim, para viver, as regras. Então, foi isso que eu pensei. Então, é um livro que eu achei bacana de falar, de conversar sobre ele. E então é isso. Um abraço para vocês e uma boa semana aí, Porque eu tô gravando no domingo, Então, uma boa semana para vocês, E a segunda-feira vem aí, que é dia de branco, Tchau, tchau.